Estamos estudando o livro de Atos. Hoje, Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Vamos abrir a palavra do Senhor e ler nesta manhã. Ganhei uma Bíblia nova aqui hoje, irmãos. A Bíblia de Estudo do Expositor. Olha que benção. Atos capítulo 6. Vamos ler a palavra do Senhor. Acompanhe a leitura. Abra sua Bíblia ou seu aplicativo, ou acompanhe a projeção. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. E por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e da sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos dos Judeus, de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, pela liberdade que temos de abrir, de ler, e agora que vamos meditar, que o Teu Espírito, ó Deus, fale conosco nesta manhã. E que, ó Pai querido, os nossos corações e as nossas mentes estejam, ó Deus, sensíveis a ouvir e compreender a Tua palavra. E nos ajuda, ó Deus, ao sairmos daqui, a viver esta palavra em nossas vidas, em nossos lares e por onde nós formos. Eu rogo assim ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Aqui, Atos 6, lembrando do contexto, Pedro já tinha sido preso e ele foi solto milagrosamente, e reunido com os discípulos, novamente, o pessoal do Sinédrio ficou com medo de prendê-los novamente e deixaram então eles ficarem se reunindo, mas já estavam debaixo desses olhares de perseguição e de análise da vida deles e da vida desses novos irmãos crentes. Queridos, aqui já traz para nós, no verso 6, como uma igreja deve funcionar de uma maneira saudável. E uma igreja que deve funcionar de uma maneira saudável, ela não é centralizada na figura de um homem ou personalística. Uma igreja não pode ser personalística. Uma igreja
ela precisa ter multiplicidade de lideranças. E aqui é o que nós estamos vendo. Vemos aqui também que a igreja teve problemas. Então, já cai por terra o mito de que a igreja primitiva era 100%. Não era 100%. Já existia partidarismo, já existiam as panelas. E as panelas aqui pareciam que estavam de tampas fechadas. E o propósito de igreja não é ser panela de tampa fechada. Não importa você ter grupo, mas o que importa é você não excluir pessoas. Você sempre tem que estar aberto a receber pessoas. E aqui então acontece essa queixa. E olha que interessante, eles vão se queixar e vão direto aos apóstolos para se queixar. Então não fica fazendo burburinho no meio do povo. Então é uma igreja que está buscando resolver os seus problemas, as suas dificuldades de uma maneira saudável. E uma maneira saudável para se resolver os problemas é buscando a liderança para resolver esses problemas. E aqui fica característico algumas coisas sobre liderança dentro da igreja, que os apóstolos dizem então que existem pessoas dentro da igreja que devem estar preocupadas prioritariamente no ensino e nas orações. E que esses líderes que devem estar preocupados prioritariamente na ministração da palavra, no ensino da palavra, na oração, e precisa haver também concomitantemente, palavra difícil essa, concomitantemente, precisa haver também líderes que estejam dispostos a ajudar pessoas, a ajudar as pessoas que estão se integrando à igreja. E o importante é que nós entendamos isso como igreja. A igreja precisa ser um local para que todos ao visitarem sejam recebidos, bem recebidos e possam se agregar e se filiar à igreja. Então é um papel que todos precisam desempenhar. Mas aqui ele fala que tem pessoas no meio da igreja, que tem pessoas que elas estão mais preparadas. Tem pessoas que estão buscando um preparo, uma qualificação, uma santificação maior dentro da igreja. Por isso que nós vemos então que a igreja não é o local da personalidade de uma pessoa só. Se você sair daqui e ficar falando, eu vou lá na igreja do pastor Carlos, você está errado, viu, irmão? Porque o pastor Carlos não tem igreja não. Não tenho igreja nenhuma. Eu sou um servo dentro da comunidade batista. Como você também deve ser um servo dentro da comunidade batista. E aqui dentro da comunidade batista, você tem que entender que nós estamos vindo para a comunidade batista para servir a Deus. É interessante isso, que no inglês a palavra culto é service, que é serviço. Então a gente vem servir a Deus quando a gente se reúne. E quando a gente tem esse momento desse ajuntamento, dessa congregação, dessa assembleia solene, porque é uma assembleia, porque dentro dessa reunião também é anunciada a palavra, e no anúncio da palavra, deliberações vão acontecer dentro dos corações, dentro das famílias. Por isso que quem está pregando, quem está orando, quem está dirigindo, tem que ter uma idoneidade, uma responsabilidade, um bom testemunho. Mas os que servem também. E aí o que acontece? Os apóstolos falam, vão lá e escolhem 7 pessoas. E eles escolhem essas pessoas. Agora, é interessante, a qualificação dessas pessoas, de bom testemunho, cheios do Espírito e da sabedoria, e precisa haver disposição, e além da disposição, precisa haver também a voluntariedade, a disponibilidade para servir na obra do Senhor. Porque não adianta você falar que você tem um bom testemunho, é cheio do Espírito, é da sabedoria, mas você não tem disponibilidade para servir. Você precisa ter disponibilidade para servir a Deus.
A sua agenda não pode ser uma agenda só para ganhar dinheiro, para a sua família ficar bem. A agenda do cristão, ele tem disponibilidade para servir na obra do Senhor. Enquanto as igrejas por aí ficam bolando estratégias de marketing para que os crentes possam se desenvolver, eu ainda sou da moda antiga, que eu creio que a palavra de Deus há de levantar homens e mulheres dispostos, comprometidos com a obra de Deus, com o reino de Deus, de ajudar a discipular. Eu sou dessa moda antiga. Eu sou dessa moda que foi ensinado lá há anos atrás, aprendendo lá nos embaixadores. Está até conversando isso com a irmã Rosa, que a gente tem que começar a incutir isso na mente dos nossos filhos desde pequeno, desde criança. Eles têm que ter essa disposição. Ah, mas o meu filho é tímido. Traz ele para ele aprender a deixar de ser tímido. Porque é assim, é dentro da igreja que vai ensinar. Você acha que lá na escola do seu filho vai deixar de ser tímido? Vai não. Vai não, ele vai sofrer mais bullying lá. E quando falar que é crente, aí piora ainda mais. Eu falo para as minhas filhas que elas enfrentam esse conflito, enfrentam esses choques de opiniões, choques de culturas. Eu falo para elas, eu acho muito bom vocês experimentarem isso. E o meu propósito de ter mudado vocês de escola foi esse, para vocês verem uma outra realidade. Porque quando chegar na faculdade, a realidade ainda vai ser mais cruel. Vai ser mais cruel. Então nós precisamos ensinar desde cedo os nossos filhos. E esse processo de formação espiritual dentro da igreja é um processo contínuo, nunca tem fim. Nunca tem fim. É tão interessante isso, porque você estuda, e sempre tem coisa nova para você aprender na palavra de Deus. E o mais fantástico é que tem coisas que Deus está falando para você melhorar em você. Por isso que a pregação, antes de você pensar no outro, tem que ser para uma autoavaliação. Então, antes de eu vir pregar aos irmãos, eu sempre reflito sobre isso, sobre o que eu vou apresentar. Nos meus cursos que eu dou de teologia, eu digo para os irmãos, nas aulas de homilética, que a pregação é sempre maior que o pregador. É sempre maior. Porque o pregador também está tentando chegar lá. Então todos nós estamos nesse processo de desenvolvimento espiritual. Então não é só a responsabilidade do pastor ter bom testemunho. Nós estamos vendo aqui que os líderes também têm que dar bom testemunho. Que a igreja, os servos de Deus, têm que dar bom testemunho. Então essas três qualidades são importantes, vitais para a vida cristã. Dar bom testemunho. Em outras palavras, pede feedback. Pergunta para o seu filho como que ele te vê. Pergunta para a sua esposa como que ela te vê. Para os teus irmãos como eles te veem. E você que vai dar feedback, aproveite para não machucar o outro, mas em amor ajudar o outro a se desenvolver, principalmente dentro da igreja. Dentro da igreja os nossos relacionamentos precisam ser assim, relacionamentos mais frutíferos. Nós precisamos estar abertos para isso. Dar bom testemunho representa isso. Cheios do Espírito. Querido irmão, você é cheio do Espírito? Você busca ser cheio do Espírito? Essas são qualidades. Ser cheio do Espírito. Aí você me pergunta, como é ser cheio do Espírito, pastor? Está lá, Gálatas 5 foi a nossa campanha da família esse ano, em maio, que foi o fruto do Espírito. É você desenvolver o amor, ser amoroso, ter paz no coração, transmitir paz aos outros. Alegria, ser uma pessoa feliz, não ser uma pessoa negativa, mas alegria. Bondade, ser uma pessoa bondosa. Fidelidade, ser uma pessoa fiel a Deus, fiel à sua família. Mansidão, ser manso. Não adianta ser irracível, briguento, emburrento, resmunguento. Não, ser manso, mansidão. Domínio próprio. Não é uma pessoa intempestiva. Ah, não, eu sou intempestivo. Não, se corrige hoje, irmão, em nome de Jesus, amém? Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se corrige. A
pastor não pode fazer você ser cheio do Espírito Santo, não. Para de cair nessa ladainha aí desse neopentecostalismo barato. Levanta aí quem quer ser cheio do Espírito Santo. Soprar para as pessoas caírem. Primeira vez que eu fui numa reunião dessa, soprou e eu não caí. Aí chegou um outro do lado, assim, ficou orando em línguas, e um outro aqui, e me empurrando para mim cair. Aí eu falei assim, chega, irmão, chega. Se Deus quiser me derrubar um dia, Ele vai me derrubar. Amém, irmãos? Mas eu não quero ser derrubado assim. Eu quero ser derrubado no meu orgulho. Isso eu quero cair. Na minha vaidade, nisso eu quero cair. Eu quero ser derrubado nos meus pecados, na minha iniquidade, nisso eu quero cair. Eu quero cair não para cair e ficar ali. Eu quero cair para ser transformado. Amém, irmãos? Eu quero ser assim como Jacó, entendeu? Lembra de Jacó lá no Vale de Jaboque? Lutou com Jesus, mas saiu de lá transformado. Saiu de lá modificado. Agora cuidado com as tuas lutas com Deus, porque você pode sair como Jacó também. Ele saiu com um novo nome, saiu Israel, mas ele saiu mancando. Então, depende que luta que você está travando na sua vida. Eu quero travar uma luta com Deus para crescer no Senhor, para ser cheio do Espírito Santo de Deus, ser transformado pelo Senhor. Sabedoria. Como é que você sabe se a pessoa é sábia? Como é que você sabe que a pessoa é sábia? Como que você define sabedoria para você? Como que você fala, não, aquela pessoa é sábia? O que é uma pessoa sábia para você? Uma pessoa sábia para mim é uma pessoa que dá bons conselhos. Um bom conselheiro. Um bom conselheiro, então, neste mundo, para quem é casado, não vai falar para você desistir do seu casamento de maneira nenhuma. Um bom conselheiro neste mundo, ele não vai falar para você desistir do seu filho de jeito nenhum. Porque enquanto nós tivermos fé, nós cremos que Deus pode fazer milagres. Amém, irmãos? Deus pode fazer milagres. Aí eles foram e escolheram. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Eles acharam 7 no meio deles. Amém? Ontem, graças a Deus, a gente teve uma reunião da liderança aqui da igreja. Foi uma reunião abençoada, produtiva, discutindo os projetos da igreja, avaliando o andamento da igreja. Louvo a Deus pelos irmãos que estiveram aqui ontem. Foi cansativo, começou 4 horas, terminou quase 6:30, mas foi uma bênção, porque a igreja tem muitos assuntos para serem tratados. O pastor não decide nada sozinho, irmãos. Tudo é tratado na liderança. Aí, mês que vem, já estamos em outubro, né? Mês que vem, em novembro, último domingo de novembro, vem a assembleia da igreja. Aí vem tudo já da direção para acompanhar e apresentar para os irmãos. E se existem assuntos que precisam ser tratados de uma maneira mais profunda, vão ser tratados. Porque a igreja é assim, irmãos. Essas igrejas personalistas, eu tenho muito medo dessas coisas. Tenho muito medo dessas coisas. Gente que olha demais para o homem, se figura demais no homem. É complicado isso. Nós que somos líderes, nós precisamos dar bom testemunho. Lutar para isso. Para dar sempre um bom testemunho para todas as pessoas. Mas a igreja precisa produzir líderes. A igreja precisa produzir irmãos cheios do Espírito Santo de Deus, com bom testemunho, cheios da sabedoria. Eles encontraram essas pessoas. E eu louvo a Deus porque ao longo desses anos aqui na frente da igreja, Deus sempre tem colocado pessoas assim na igreja, que nos ajudam na hora das decisões, que nos ajudam nas resoluções da igreja. Estava conversando com o Guilherme ali sobre problemas que acontecem às vezes na igreja, problemas que acontecem às vezes na membresia. Acontece, isso em tudo quanto é lugar, irmãos. Você está vendo aqui em Atos capítulo 6, não existe igreja perfeita. Fala comigo, não existe igreja perfeita. Onde tiver um infeliz de um homem, vai dar problema. Se tiver 2, uma hora eles vão se desentender. Você não é casado? Você é casado, não é? Nunca teve uma rusguinha dentro da sua casa? Se você falar que nunca teve, você está mentindo, irmão. Você está dentro da igreja, na hora do culto,
já pede perdão para Deus. A começar do feijão, né? A começar do feijão. Porque eu sou daquele que o feijão vem por cima do arroz. Mas tem gente que é feijão de baixo. Tá, onde já se viu isso? Onde já se viu isso, Paulão? O feijão é 100% do arroz. Tá vendo? Começa aí, tá vendo? Os problemas começam aí. E a pasta de dente, né? A gente que espreme no meio. Não, você espreme do fundo para frente. Não daqui na ponta. Percebe, irmãos? Por isso que igreja é um local que não pode perder a visão da missão que ela tem. Fala comigo. A igreja não pode perder a visão da missão. Porque olha o que ele diz aqui, verso 7. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Está dando para você entender, queridos irmãos? E isso serve para você aplicar dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Porque tem as rusguinhas? Tem, mas tem a virtude do amor, a virtude do encantamento. Então fica na virtude do encantamento, na virtude do amor. As rusguinhas, deixa o arroz ser por cima do feijão, irmãos. Deixa. Quando você se servir, por isso que eu gosto de fazer o meu prato. Aí você faz do jeito que você acha melhor, entendeu? Agora, se você fica paralisado nos problemas, se os apóstolos ficassem aqui, esse problema aí, quem que foi? Olha que interessante. Deixou de atender quem? Deixou de atender quem? Não, eles não estão nem aí para esse tipo de negócio. Dá para você entender? Como que você resolve seus problemas? Nas questiúnculas ou você resolve os seus problemas? Deu para você entender? Os apóstolos já foram resolver o problema. Não ficou nas questiúnculas. Quem que ficou de atender? Mas não pode deixar de atender aquela irmã mesmo, né? Não, ele falou assim, é o seguinte, é muito trabalho, precisa de gente para trabalhar. Quem está disposto para trabalhar? Escolhe aí as pessoas que estão dispostas a trabalhar. E tinha gente disposta a trabalhar, tinha gente que estava preparada para trabalhar. E na sua casa é assim, querido irmão, não dá tempo para ficar perdendo tempo com questiúnculo, com resmungo, com problema não. Você tem que lavar a louça da pia, tem que lavar o banheiro, tem que passar a roupa. Pastor, mas eu tenho empregada. Você está bem demais financeiramente. Talvez é aí o problema, você está no cartão de cheque, no cheque especial e no cartão de crédito. Talvez é a hora de você repensar isso e começar a agir diferente. Sabia que nos lares nos Estados Unidos, 90% das pessoas, eles fazem tudo o que tem para fazer dentro de casa. Agora nós brasileiros, país de primeiro mundo, né, gente? País de primeiro mundo, país rico, né? A gente viaja todo ano para o exterior, né? A gente troca de carro todo ano, não é verdade, irmãos? A gente mora em casa bem grande, né, irmãos? É assim, né? Vamos aterrissar, irmãos. Vamos aterrissar, vamos colocar os pezinhos no chão e vamos olhar para a vida como ela é. Atos 6 nos mostra isso. A igreja como ela é. A igreja vai ter problemas. Você vai ser que tipo de pessoa? A que gera o problema ou a pessoa que resolve o problema? Seja um solucionador de problemas, amém, irmãos? Seja um solucionador de problemas. Resolva os problemas. Não perca a sua visão. Não perca a visão da missão, que é pregar o evangelho e falar do amor de Deus para todas as pessoas. E olha o que acontece com um dos que foram eleitos, Estevão. Irmão, quer servir na igreja? Quer servir na igreja? Está preparado para esse tempo? Pode ser preso. Eu tenho 5 amigos que se formaram comigo, 5 que estão com processos judiciais movidos por Ministério Público das cidades, por pregar o evangelho, por se negar a fazer uma coisa que ele falou que não, isso eu não faço.
Está respondendo processo. E aí? O que nós vamos fazer? Nós vamos desistir? Não, irmão, não. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Fala comigo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós, entendeu? A nossa visão é para a vida eterna, amém, irmãos? Esse momento é leve, é passageiro, vai estar correndo, entendeu? Logo vai acabar. Então, foca naquilo que é eterno. E olha que coisa maravilhosa esse Estevão. Que homem cheio de Deus. Domingo que vem não vai dar para a gente estudar Atos 7, mas no outro domingo, dia 23, nós vamos estudar Atos 7, e nós vamos ver esse Estevão de uma maneira mais profunda. Mas hoje eu quero destacar alguns aspectos desse Estevão. Querido irmão, quando você está buscando a Deus, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, aqui não é apóstolo, entenda isso, não é o apóstolo, não é o pastor, é um homem recém-colocado como diácono da igreja. E a palavra diácono não quer dizer que foi um título. A palavra diaconia significa serviço. Diaconia. Aí os irmãos vêm assim de outras igrejas que tem aquela estrutura de corpo diaconal. Pastor, a igreja vai ter corpo diaconal? Eu falo, o corpo diaconal dessa igreja é todos os membros, amém, irmãos? É todos os membros, que se você não está vivendo assim, você está no lugar errado, irmão. Corrija a sua vida. Igreja é para isso. Igreja é para a gente melhorar, é para a gente dar bom testemunho, é para a gente ter sabedoria, é para a gente viver a visão de evangelizar as pessoas. Igreja é para isso. Igreja não é estrutura de poder. Quanto menos título, melhor é para a igreja. Nós começou a inventar título para a igreja, virou esse negócio terrível que está aí. Isso que está vivendo aí. Os pastores que ficam disputando uns com os outros, brigando uns com os outros. Não, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui para pregar o evangelho, fazer o que essa igreja fazia. A igreja crescia rapidamente, em número de discípulos. E Estevão está lá, no meio da igreja. Ele era um crente comum. E fala que esse homem comum, o que ele faz, irmãos? Ele ora, ele prega, ele impõe as mãos, as pessoas são curadas, as pessoas são transformadas. Quantos aqui querem ser igual a Estevão? Dá para você entender? Está entendendo, querido irmão? O modelo de igreja que a gente está vivendo é um modelo de igreja que fica querendo criar clero, criar status no meio das pessoas. Isso não é igreja. Igreja é um organismo vivo, de homens e mulheres que são discípulos de Jesus, e sendo discípulos de Jesus, vivem como discípulos, pregando o evangelho, cheios de Deus. É o que eu digo para os irmãos: para de acreditar que a oração do outro é mais forte que a sua. Para com isso. Vamos crescer, igreja. Para. Ah, mas o outro tem uma oração, pastor, porque ele ora assim, parece que ele vê as coisas. Para com isso. Veja o Espírito Santo de Deus que está em você. Ele está em você. Ele não é, nós não estamos no Antigo Testamento em que o Espírito habitava alguns. O Novo Testamento é: o Espírito Santo habita em todos. É Cristo em nós. Fala comigo. Cristo em nós. É Cristo em nós. Olha esse homem, gente. Um homem cheio da graça, do poder, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Gente, eles têm que arrumar uma treta com ele. Além de arrumar a treta com ele, eles têm que arrumar gente para mentir, para dar falso testemunho, perjúrio, e eles aceitam o falso testemunho. Está sendo acusado, está sofrendo mentira, está sofrendo ataque. Mas como que Estevão está, gente? Está difícil demais a vida, você não sabe o que eu estou passando, está tão complicado, você não sabe como é que é as coisas, todo mundo falando mal de mim, todo mundo... Ele está assim resmungando, está assim murmurando? Não. Olha o verso 15.
Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Deixa eu te falar uma coisa muito séria nesta manhã. Saia da mediocridade espiritual. Saia da mediocridade espiritual. Saia do comodismo espiritual. Tome uma postura séria diante de Cristo, diante da cruz de Cristo, diante do Evangelho de Cristo Jesus. Tome uma postura séria diante do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar e colocar o Espírito Santo dentro de você, para você viver uma vida verdadeira com Deus, para você viver uma vida cheia do Espírito, para você viver uma vida com bom testemunho, para você viver uma vida com sabedoria. Pastor, eu não estou tendo essas coisas. Leia mais a Bíblia, ore mais, jejue mais, estude mais, não pare de estudar. Eu me lembro do meu querido professor Russell Shedd, que ele falava assim, numa sala de aula, devíamos estar em torno de uns 80 alunos, e todo mundo falando assim, nossa, mas o senhor sabe muito, o senhor sabe tanto. Ele fala, não, eu não sei, eu ainda não sei, eu estou tentando aprender cada vez mais. O testemunho que ele deixou para mim, e que eu quero replicar na minha vida, foi o testemunho que a sua filha deu no velório de seu pai. Ela vira e falou assim, eu só sei que o meu pai pecou, porque ele é um homem, e todos pecaram. Viva para o Senhor Jesus Cristo. Viva verdadeiramente como um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Seja verdadeiramente um homem de Deus, uma mulher de Deus. Entenda que nós estamos neste mundo para testemunhar a obra que Cristo fez em nós. Amém? Feche os teus olhos, ora ao Senhor neste momento, apresenta a sua vida, assuma hoje um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, na obra do Senhor Jesus. Assuma um compromisso com Deus de viver para Cristo Jesus. Eu sei que essa igreja cresce, é porque o Espírito Santo de Deus se move. Não são por estratégias humanas, porque todas elas são falhas, mas é pela bondosa e maravilhosa graça do Senhor. Então viva para Deus, porque é o Espírito que vai te fortalecer. E mesmo que você tenha que enfrentar uma luta na sua vida, acusações, o Espírito estará com você, e Ele fará com que o seu rosto resplandeça a glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa o Senhor Jesus tem para mim e para você. Olha que coisa maravilhosa. É um poder sobrenatural de Deus em nós. Viva para o Senhor Jesus. Faz essa oração hoje. Diz, Senhor, eu quero viver para Ti. Eu quero ser um homem, uma mulher que dê um bom testemunho, cheio do Teu Espírito Santo, cheio da sabedoria do alto. Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração sejam para agradar o Senhor, sejam para manifestar a glória, dar um testemunho de que o Senhor é um Deus poderoso, maravilhoso. Tu és a razão para o nosso viver, Tu és a nossa esperança. Toma as nossas vidas nesta manhã, Santo Deus. Toma as nossas vidas nesta manhã. Que possamos viver, ó Deus, como homens e mulheres que vivem para a Tua glória. E que as pessoas digam que nós vivemos para o Senhor Jesus. É assim que eu lhe suplico nesta manhã, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Se você nesta manhã está
fazendo essa decisão a Deus, fique em pé, eu quero orar por você neste momento. Quero colocar a sua vida diante do Senhor. Se você entendeu que Deus requer um compromisso maior seu de vida com Ele, com o reino dEle, com a causa dEle, com a igreja dEle, entenda que esse passo é maravilhoso. É maravilhoso servir a Deus, irmãos. É algo tremendo, é algo sobrenatural. Eu não tenho nenhum momento de arrependimento na minha vida. Lá atrás, quando tinha 18 anos, eu falei: Senhor, a minha vida é tua. Eu falei: eu vou viver, Senhor, todos os dias da minha vida para o Senhor. Não tem arrependimento nenhum, irmão, nenhum. Que a nossa alegria seja essa, se alegrar em Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Que a nossa alegria seja essa, ver vidas sendo transformadas. Deus quer usar você, quer usar sua boca, quer usar sua vida, quer usar sua casa, quer usar seu trabalho. Deus quer te usar, Ele quer te usar. E se você se disponibiliza para Ele, Ele vai te usar poderosamente, assim como estava usando Estevão. Oh Senhor, gera Estevão no nosso meio, Senhor. Gera, ó Deus. Eu quero ouvir você me contando que você orou e a pessoa foi curada, irmão, irmã. Quero ouvir você contar que você orou pela família e a família foi restaurada para a glória de Deus. Porque é isso que Deus nos colocou para fazer, é isso que Deus tem nos dado. O Espírito Santo dEle, não para nos vangloriar, mas para darmos esse testemunho da obra dEle, do poder dEle, da manifestação soberana dEle. Ó Deus, o Senhor que conhece os corações, o Senhor que conhece cada vida, o Senhor que chamou cada um aqui para estar nesta hora. Eu peço a Deus que este agir poderoso do Senhor, que essa fé venha crescer todos os dias da vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Pai. Que essa fé no Senhor, essa convicção no Senhor, e que eles possam ter experiências, ó Deus, poderosas contigo, experiências maravilhosas com o Senhor, ó Pai. Que eles entendam, ó Deus, que serve ao Senhor Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso de Israel é o nosso Deus. Toma, ó Deus, nossas vidas. Age em nós. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém.